A ciência já conseguiu explicar por que adoecemos, como envelhecemos, como nosso cérebro cria memórias. Mas existe uma pergunta aparentemente simples e que continua intrigando psicólogos, neurocientistas e biólogos há décadas. Por que, entre bilhões de pessoas, apenas algumas chamam a nossa atenção? Eu sou a Tamine e este é o Mentes em Dados, a série onde usamos os dados para entender o comportamento humano. Como eu sou analista de dados, eu resolvi começar pelos dados. Analisei um banco com 68.371 usuários do OkCupid, uma das maiores plataformas de relacionamento do início da década de 2010. O banco reunia respostas para centenas de perguntas relacionadas a namoro, sexo, personalidade e relacionamentos. Então comecei a procurar padrões. Afinal, o que homens e mulheres realmente dizem procurar em um parceiro? À primeira vista, parece que beleza é o principal fator da atração. Afinal, 53% dos homens e 49% das mulheres disseram que a aparência física importa muito. Mas, quando perguntamos qual característica física chama mais atenção, quase 7 em cada 10 dos homens e quase 8 em cada 10 mulheres escolheram rosto e sorriso, muito à frente de qualquer outra parte do corpo. Ok. Mas o que a gente chama de beleza? Essa resposta mudou bastante ao longo da história. Na Grécia Antiga, a beleza estava associada à harmonia das proporções. Durante a Idade Média e boa parte do Renascimento, corpos gordinhos eram vistos como sinal de riqueza e de saúde. Há poucas décadas atrás, a moda consagrou corpos extremamente magros. Hoje, músculos definidos, harmonização facial e filtros dominam as redes sociais. Os padrões mudam e mudam muito. Mas existe um detalhe curioso. Em 2014, pesquisadores das universidades de Pretória, Macquarie e St. Andrews decidiram investigar até que ponto a beleza realmente depende da cultura. Eles pediram que estudantes da África do Sul e da Escócia avaliassem centenas de rostos africanos e europeus. O resultado mostrou uma combinação interessante. Os dois grupos concordavam bastante sobre quais rostos eram mais atraentes, mas cada grupo parecia dar mais peso para características diferentes. Os participantes sul-africanos prestavam mais atenção ao tom de pele, enquanto os escoceses focavam principalmente no formato do rosto. Isso sugere que a cultura talvez não mude completamente aquilo que a gente considera bonito. Ela pode mudar o caminho que seguimos até chegar a esse julgamento. Essa ideia ganhou ainda mais força em 2024. O biólogo evolucionista Carol Kleisner e uma equipe internacional de pesquisadores publicaram um estudo sobre atratividade facial. Eles analisaram 1.550 rostos de pessoas de 10 países, incluindo Brasil, Índia, Vietnã, Reino Unido e Camarões. Eles investigaram quais características que realmente influenciam na percepção de beleza. Durante muito tempo acreditou-se que quanto mais simétrico um rosto, mais bonito ele seria. Mas o que apareceu de forma consistente foi uma outra característica. Rostos mais próximos da média da população tendiam a ser considerados mais atraentes em praticamente todos os países analisados. Em outras palavras, nosso cérebro parece preferir rostos equilibrados muito mais do que rostos perfeitamente simétricos. Mas mesmo que existam características físicas que agradam muitas pessoas, isso ainda não responde à pergunta principal. Afinal, beleza é suficiente para explicar a atração? Se a beleza fosse tudo, bastaria uma foto para alguém se apaixonar. Mas quando continuei analisando os dados do OkCupid, encontrei um resultado diferente. Quase 79% dos homens disseram que a inteligência desperta muita atração. Entre as mulheres, esse percentual sobe para 84%. E o senso de humor aparece logo ao lado. 76% dos homens e 85% das mulheres afirmaram que ele é muito importante. Pelo menos entre os mais de 68 mil usuários que eu analisei, a personalidade parece ter um peso muito maior do que a gente imagina. Mas existe um detalhe interessante nessa história de inteligência. Em 2018, pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental decidiram investigar um conceito que estava ficando popular na internet: a sapiosexualidade, a ideia de sentir atração principalmente pela inteligência. Eles pediram que centenas de participantes avaliassem o quanto diferentes níveis de QI seriam atraentes em um parceiro. O resultado mostrou que inteligência realmente aumenta a atratividade, mas até certo ponto. Em média, o nível considerado mais atraente foi um QI em torno de 120. Acima disso, a atratividade começava a cair. Um gênio com QI acima de 135 não era alguém considerado mais atraente do que
alguém inteligente. Os próprios pesquisadores chamaram esse resultado de hipótese do limiar. Parece existir um ponto em que a inteligência deixa de ser um diferencial e passa a ser simplesmente suficiente. O relatório Tinder Year in Swipe 2025, baseado em dados da plataforma, em uma pesquisa com jovens de 18 a 25 anos, aponta para uma direção muito parecida. Em vez de priorizar apenas a aparência, cresce a busca por pessoas com quem seja possível construir uma conexão genuína. Em 2025, 64% dos entrevistados disseram que os relacionamentos precisam de mais disponibilidade emocional. 60% afirmaram valorizar pessoas que deixam claras as suas intenções desde o início. E 73% responderam que percebem estar gostando de alguém quando eles conseguem ser simplesmente eles mesmos quando estão perto da outra pessoa. Mas existe um detalhe nessa história. Se perguntarmos para qualquer pessoa o que ela procura em um parceiro, provavelmente ela vai fazer uma lista. Inteligência, bom humor, honestidade, lealdade e valores parecidos. O problema é que a psicologia tenta responder uma outra pergunta há décadas. Essas listas conseguem realmente prever por quem nós acabamos nos apaixonando? Segundo essa teoria, durante muito tempo, predominou na psicologia a chamada hipótese da similaridade. Segundo essa teoria, pessoas com gostos, valores e personalidades parecidas tenderiam a sentir mais atração umas pelas outras. Em 2008, o psicólogo americano Matthew Montoya e sua equipe decidiram colocar essa hipótese à prova. Eles reuniram 313 estudos, envolvendo mais de 35 mil participantes, em uma das maiores meta-análises feitas sobre atração. O resultado foi surpreendente. Antes que duas pessoas se conhecessem, a similaridade tinha uma influência forte sobre a atração. Depois de uma única interação, esse efeito caía para cerca de 1/3 da intensidade inicial. Então, o que continua importando? Os pesquisadores perceberam que a atração não dependia tanto do quanto duas pessoas realmente eram parecidas. Ela dependia muito mais do quanto elas acreditavam ser parecidas. Talvez vocês não tenham os mesmos hobbies, não trabalhem na mesma área e nem tenham crescido da mesma forma. Mas se os dois pensam que sentem parecido, que enxergam o mundo de um jeito parecido ou que compartilham dos mesmos valores, essa percepção continua associada à atração mesmo com o passar do tempo. Em outras palavras, o cérebro parece se importar menos com uma lista de semelhanças e muito mais com a sensação de que essa pessoa é parecida comigo. Até aqui, falamos sobre o que torna alguém atraente. Aparência, inteligência, humor, personalidade, similaridade, mas isso não responde uma pergunta importante. O que acontece no cérebro quando uma simples atração se transforma em paixão? Em 2005, a antropóloga Ellen Fisher, o psicólogo Arthur Aron e a neurocientista Lucy Brown decidiram investigar o que acontece no cérebro de pessoas apaixonadas. Eles colocaram pessoas intensamente apaixonadas dentro de um aparelho de ressonância magnética e mostraram para eles fotografias da pessoa amada. E o resultado mostrou que, em vez de ativar áreas principalmente ligadas às emoções, o cérebro ativava regiões associadas ao sistema de recompensa e à motivação. A conclusão dos pesquisadores foi que a paixão funciona menos como uma emoção passageira e mais como um sistema biológico, que concentra a nossa atenção e a nossa energia em uma pessoa específica. É como se o nosso cérebro dissesse pra gente: é essa pessoa que importa. Ok, mas o cérebro continua funcionando da mesma forma quando o relacionamento dura anos? Foi essa pergunta que motivou pesquisas mais recentes. Em 2025, as pesquisadoras Jaroslava Bakova e Gabriela Respiska reuniram dezenas de estudos sobre a biologia do amor para entender como que esse processo evolui ao longo do tempo. A revisão mostrou que nos primeiros meses predominam mecanismos ligados à recompensa, à motivação e aos pensamentos repetitivos típicos da paixão. Mas com o passar do tempo, entram em cena processos mais relacionados ao apego, à confiança e a construção de vínculos mais duradouros. Isso ajuda a explicar por que a sensação de estar apaixonado muda tanto ao longo dos anos. Significa que o cérebro deixou de priorizar a intensidade e passou a investir na estabilidade. Quando comecei este projeto, imaginei que eu encontraria uma resposta relativamente simples para a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Os estudos conseguem dizer quais são as características que conseguem aumentar a atração, quais padrões se repetem e até quais regiões
regiões do cérebro entram em atividade quando alguém se apaixona. Mas a experiência individual continua sendo muito difícil de antecipar. E talvez isso não seja uma limitação da psicologia, da neurociência, porque se existe uma coisa que trabalhar com dados ensina, é que bons modelos conseguem prever populações inteiras. E ainda assim, errar casos individuais. Talvez a atração funcione da mesma maneira. Os padrões existem, as probabilidades também, mas nenhuma delas consegue dizer com certeza quem vai ser a próxima pessoa por quem você vai se apaixonar. E sinceramente, talvez seja exatamente isso que torne esse assunto tão interessante. Se tudo pudesse ser reduzido a uma fórmula, apaixonar-se deixaria de ser uma das experiências mais imprevisíveis da vida. E agora eu quero saber de você. Qual descoberta desse vídeo mais mudou a forma como você enxerga a atração? Me conta aqui nos comentários.